Boa noite, igreja. A paz do Senhor esteja com todos. Bom, eu estava meditando esse tempo atrás. Esse estudo aqui está pronto desde o dia 17/6. Mas eu estava meditando no Vale dos Ossos Secos. Estudando aquele texto, não tem nada a ver com esse hoje, né, me deparei com os ossos secos, né? E Deus mandando os profetas falar, fala ao povo, né, o que eu estou mandando. Ou fala aos ossos, né? Ordena aos ossos. Aí, os ossos sequíssimos, né? Seco mesmo. Aí eu meditando, estudando, fazendo algumas pesquisas, me deparei com um título que só Deus pode fazer. Então esse é o título da minha pregação, do sermão. Só Deus pode fazer. Aí comecei a buscar na Bíblia, né, o que só Deus pode fazer. Aí busquei outras coisas, outras fontes para me ajudar. Me deparei com uma história, né, e coloquei essa história na minha ilustração. Houve uma grande rainha da Inglaterra que estava à morte. Desesperada, ela convocou todos os médicos do país e disse: ofereço metade do meu reino àquele que conseguir me dar mais 6 meses de vida. Entretanto, o prêmio não foi entregue. A rainha faleceu poucos dias depois. De nada adiantou a sua fortuna, importância e poder. Nenhum homem poderia dar-lhe o que ela pedia. Há coisas que só Deus pode fazer. E continuando estudando, meditando na palavra, né, buscando o Senhor. Então, essa noite, o que eu gostaria de trazer para nós é mostrar para a igreja, através da palavra de Deus, que há 3 coisas que Deus pode fazer. E uma dessas primeiras coisas, só Deus pode dar vida. Então, voltando aos ossos secos, quando o profeta falou a palavra de Deus, os ossos foram se debatendo, juntou, né, osso com osso, tendões, carne, pele, e Deus mandou o profeta falar, o Espírito entrou neles, e eles viveram. Então só Deus pode dar vida. Somente Deus é capaz de dar vida. Toda a vida que existe provém de Deus, Criador. E Deus não somente trouxe vida e criou todos estes, mas Ele também trouxe muitos mortos de volta à vida. Então eu destaquei 3 coisas disso. Só Deus pode dar vida. A primeira é essa. Lembrei também da viúva de Naim. Vamos abrir lá em Lucas, capítulo 7. Hoje nós vamos descansar um pouco, ficar num livro só. O Evangelho de Lucas, capítulo 7. Versículo 11 ao 15. Lucas 7, versículo do 11 ao 15, o Evangelho de Lucas. Então eu estive pensando nessa situação dessa viúva de Naim, né? Além dela não ter mais um marido, ela perdeu o seu único filho. Então, para ela, quem poderia ajudar ela naquele momento, né? Depois que o filho morresse? Quem ia sustentar ela? Devia ser já velha, né? Então, amém? Todos aí? Versículo 11 a 15 do Evangelho de Lucas. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo o Senhor, compadeceu-se dela e lhes disse: não chores. Chegando, tocou o esquife, né, ou caixão. Parando os que conduzia, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. E sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus restituiu a mãe.
continuando a meditar na palavra de Deus, lembrei de Jesus ressuscita a filha de Jairo, no mesmo evangelho, no capítulo 8, versículo 41 e 42 primeiro. Lucas, capítulo 8, versículo 41 e 42. Amém? E eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até sua casa, pois tinha uma única filha, de 12 anos, né? Que ela já estava morrendo, estava à morte. Pulando lá para o versículo 51, do mesmo capítulo. Tendo chegado à casa, ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim como o pai e a mãe da menina. E todos choravam, pranteavam, mas ele disse: não chores, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. E voltou-lhe o espírito, e imediatamente se levantou. Ele mandou que lhe desse de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Foi na mesma sequência, né? Ele saiu de Naim, chegou, o cara se prostrou: pô, vai lá em casa, minha filha está morrendo. E ao chegar, a filha já estava morta. E Jesus trouxe a menina de volta. Então só Ele pode dar vida. Só Ele pode dar vida ao morto. Então, voltando lá para vários ossos secos, ossos secos. A gente vê osso aí na ossada, né? A gente passa, vê os bichos aí mortos, né? Você vê aqueles ossos secos. Aí você imagina a cena, osso com osso batendo, montando, e os tendões subindo, a pele subindo, sendo tudo revestido. Então, só Deus pode. Continuando, pesquisando, lembrei do Lázaro. Não tinha como não lembrar do Lázaro, né, gente? Situação diferente. Então, a gente vai imaginar que a mulher estava indo já enterrar o filho. Jesus restituiu ela. A filha de Jairo tinha acabado de morrer. Jesus ressuscitou ela. Lázaro, 4 dias. Então, vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 11. O Evangelho de João, capítulo 11. Amém? Então vamos lá, o Evangelho de João, capítulo 11, versículo 41. Tiraram então a pedra, e Jesus levantou os olhos para o céu e disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Tendo dito isso, chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com atadura, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o, deixai-o ir. Achou aí? Vou ler de novo, versículo 41. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas sim falei por causa da multidão presente, para que creia que tu me enviastes. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. E saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados, com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Que cena também, né? 4 dias, morto, imagina, já estava, né, fedendo, com mau cheiro. Jesus chama Lázaro para fora. E Lázaro é ressuscitado. Assim como Jesus trouxe as 3 pessoas de volta à vida, Ele também pode dar vida a homens que estão mortos espiritualmente, aqueles que não se converteram a Cristo.
Pensando na gente, né? Antes de converter, nós éramos mortos. Estavam mortos, nossos delitos e pecados. E Ele nos deu vida. Jesus morreu por nós. Restou o terceiro dia. Então, espiritualmente, nós fomos crucificados com Cristo, fomos enterrados com Cristo e ressuscitados com Cristo. Se hoje nós estamos aqui, porque Ele nos deu vida. Como Ele deu vida para esses mortos? Né? Como Ele trouxe de volta aquele que estava morto. Então, aconteceu com a gente igual com esses três. Também continuando a pesquisar essas situações, só Deus pode dar visão, né? Só Deus pode dar visão. A medicina está cada dia mais avançada e descobre, pela graça de Deus, meios de ajudar pessoas com dificuldade de saúde. Mas somente Deus é capaz de fazer com que um cego volte a ver perfeitamente. E mais, somente Deus pode fazer um cego de nascença enxergar perfeitamente. Então, peguei 2 exemplos. O cego Bartimeu, está lá em Marcos. Vamos lá para Marcos. Marcos, capítulo 10. Então, pesquisando, sempre pensando lá no Vale dos Ossos Secos, e vem à mente, né? Só Deus pode fazer. Então, nós vamos ver o cego Bartimeu, capítulo 10 de Marcos, versículo 46. É Marcos 10. Então, sempre meditando a palavra de Deus, buscando alguma coisa, estudando, né? Buscando sabedoria no Senhor, pensei nessa situação do cego Bartimeu. O Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Marcos 10, Marcinho, versículo 46. Amém? Quarenta e seis. Então vamos lá. E foram para Jericó. Quando ele saiu de Jericó, juntamente com seus discípulos, numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos repreendiam para que ele calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. Lançando a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus, estrada fora. Então aqui dá a entender que ele enxergava. Com o tempo ele ficou cego. Também não explica se foi alguma doença, se foi algum pecado, ou se, né, a Bíblia não relata isso. Então ele disse: Senhor, que eu torne a ver de novo. Então, buscando nisso aí de novo, lembrei do cego de nascença, lá no Evangelho de João. Voltando lá para o Evangelho de João. Então, estou pegando coisas diferentes para mostrar que só Deus pode fazer. Hoje a gente vai... Quem não tem o costume, hoje vai folhear a Bíblia. O Evangelho de João, capítulo 9. O Evangelho de João, capítulo 9. Então, sempre pensando nessa ideia, só Deus pode fazer. Só Deus pode fazer. Então, só Deus deu vida para quem estava morto, Ele ressuscitou, e agora Deus deu visão para quem estava cego. Amém? João 9, versículo 1 primeiro. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença.
Agora vai lá para o versículo 6. Dito isto, cuspiu na terra, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou e voltou vendo. Que maravilha, né? Cegos de nascença. Hoje eles estão, ontem eu vi uma matéria para ajudar os deficientes visuais, que a gente não chama de cego hoje. Nos pontos de ônibus, alguns estudantes estão testando algum aparelho que fala o número do ônibus na hora que está se aproximando. Então o ônibus também tem um aparelho que vai se aproximando do ponto, o aparelho fala o número e o itinerário dele, o deficiente visual ouvir para não errar o ônibus, para não ficar perguntando para ninguém, é o qual? É o 105, é o 121? Então o aparelho, já no ponto, ele aciona qual veículo que está vindo. Então Deus dá sabedoria para o ser humano, mas um cego de nascença é só Deus, né? Nós temos vários tipos de cirurgias, né? Catarata, não sei outros, transplante de córnea, gente, né? Transplante de coração, mas vida mesmo, trazer vida e dar visão à pessoa cega de nascença, só o Senhor. Então, assim como Jesus fez, essas duas pessoas enxergaram, e Ele também tem poder para dar visão àqueles cegos, aqueles que estão cegos por causa dos seus pecados, cego para a vida espiritual. Eu vou ler aqui em João 3,3, vocês não precisam ir lá, pode ficar aí. João 3,3, isso respondeu Jesus: em verdade vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Continua cego e morto, espiritualmente. Quem não nascer de novo, ao que você nascer de novo, você vai enxergar a Bíblia com outra visão, com outros olhos, né? Você vai ter uma visão mais apurada da palavra do Senhor. Então, meditando dentro desse assunto, só Deus pode, pensei nos leprosos. Então, muitos remédios são usados para curar doenças e tratar feridas. Deus tem dado inteligência ao homem para tratar a si mesmo, mas somente Deus é capaz de curar e purificar um homem doente, apenas dando-lhe uma ordem. Deus não precisa de remédio ou de médico. Ele purifica o homem de qualquer doença que quiser. Deus pode fazer essas coisas. Vamos voltar lá para o Evangelho de Lucas, capítulo 17. Então, pensando nessa ideia, só Deus pode fazer, né? Só Deus pode ressuscitar um morto, dar vida de novo a ele. Pensando nisso, só Deus pode dar a visão para quem está cego. E pensando nisso também, lembrei dos 10 leprosos. Lucas capítulo 17, amém? Versículo 11, começando no 11. Então vamos lá. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe, gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece de nós. Ao vê-los, disse Jesus: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glórias a Deus em alta voz. Prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, e agradecendo-lhes, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão o estrangeiro. E disse: levanta-te, a tua fé salvou. Interessante, né? Só Deus pode fazer isso. A lepra era uma doença muito forte na época. Não podia aproximar de ninguém. Se você estivesse passando, você não visse ele, ele era obrigado a gritar. Ele era um leproso. Você cortava a volta. Tem que gritar alto. Então, um leproso. Eles eram obrigados a gritar. Como eles gritaram: Jesus, né? Jesus manda os 10, pode ir lá. Os 10 foram curados, mas só um voltou, o samaritano.
Assim como Jesus purificou os corpos desses 10 leprosos, Ele também pode purificar a alma daqueles que estão doentes por causa dos seus pecados. Lembrei de 1 João 9, né? Confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, aquele que nasceu de novo é purificado. Não é mais leproso. Não está mais condenado. Não está mais morto. Não está mais cego. Jesus nos deu vida, nos deu visão e nos purificou. Então, hoje nós temos acesso direto ao Pai. Igual eu falei na quarta-feira, quando Deus olha para nós, Ele olha para o Filho dele primeiro. Depois Ele olha para nós. Porque nós não merecemos e Ele veio. Então, pensando nisso, só Deus pode fazer. Então, só Deus pode dar o que você precisa. Você precisa de cura, busca a Deus. Você precisa de conforto, busca a Deus. Você precisa ser purificado, busca a Deus. Você precisa de comunhão, busca a Deus na palavra dele. Você quer ouvir a Deus, busca a palavra dele. Se eu não estou enxergando bem, se eu não estou entendendo o que eu estou lendo, clame a Ele, Ele vai te dar entendimento. Ele vai ajudar alguém que se te aproxima de você para te ajudar a entender um pouco melhor. Você tem alguma dificuldade? Clama a Deus. Você tem doença? Você quer milagre? Clame a Deus. Tem dificuldade de relacionamento? Clame a Deus. Só Ele pode dar, só Ele pode fazer. Nós não podemos fazer nada. A palavra dele é poderosa. A minha não. Mas quando a gente está falando a palavra, é dele que a gente está falando. É a palavra do Senhor. Então precisamos ter cuidado. Precisamos realmente meditar na palavra do Senhor e falar realmente o que ela diz. Porque se Ele deu vida para nós, quando estávamos mortos, em nossos delitos e pecados, e nós nascemos de novo, Ele deu vida. Nos tirou lá do caixão, do mundo, da perdição, e hoje nós estamos aqui. Nós éramos cegos, hoje nós enxergamos espiritualmente, e hoje nós enxergamos a Bíblia. Eu li a Bíblia, não entendi, eu li, mas hoje eu entendo a Bíblia, mas eu preciso entender ela corretamente. Por isso que eu pesquisei, eu busquei, aí voltei sempre lembrando no Vale dos Ossos Secos. Cara, é demais. Então eu preciso que Deus faça isso na minha vida, coisa que Ele já fez. Se eu preciso ser restaurado, só Deus pode fazer isso, né? Então, concluindo, ninguém foi capaz de dar mais de 6 meses de vida para aquela rainha, pois ninguém era capaz de fazer tal coisa. Só Deus pode fazer. Você está precisando de alguma coisa, Deus pode fazer. Se tem gente entrando em depressão, é falta de relacionamento com Deus, só Deus pode trazer a pessoa lá do fundo. E ela abriu os olhos para o Evangelho. Abriu o coração. Está sendo perseguido? Busca do Senhor. Meu refúgio é no Senhor. Não é nos meus bens, na minha casa. O cara entra, arrebenta tudo. Meu socorro vem do Senhor. Então há muitas coisas que só Deus pode fazer. Então hoje eu mostrei três pontos, né, na palavra de Deus. Que só Deus pode dar vida, só Deus pode dar visão, e só Deus pode dar purificação. Só Deus pode fazer nosso coração ser moldado, né, a nossa vida ser moldada, nossos pensamentos ser moldados, nossas atitudes. Continuamos sendo pecadores, é evidente. Nós ainda não fomos para o céu. Diz que a esperança é a última que morre, né? Então só vai morrer quando nós estiver no céu. Aqui vamos ser imperfeitos, apesar de buscar a santificação diária, mas vamos pisar na bola. E Deus é nosso advogado.
juiz nosso. Então, pensando mais uma vez naquele vale de ossos secos, buscando no Senhor sabedoria, né? Eu consegui lembrar dessa situação, porque Deus pode dar vida, pode dar visão e purificação. E a minha aplicação seria, se você precisa de vida eterna, é lógico, nós temos, só Ele pode dar, não tem outro. A pessoa fala que existem vários caminhos que levam ao céu, existem vários caminhos que levam para o inferno. Para o céu é só um, por Jesus. As pessoas confundem religiosidade. A pessoa, mas eu vou na igreja todo domingo. Eu falei, você vai em outro lugar também? Vou. Eu falei, pois é. Só o fato de você ir lá na mecânica visitar o nosso irmão lá, você não é mecânico. Então o fato de você vir da igreja não te salva. O que salva é Jesus Cristo. A igreja vai te ajudar a chegar a Cristo, mas se você não quiser, você vai ser um frequentador de igreja. Você precisa de visão espiritual? Só Deus pode te dar. Eu não posso. Se você precisa de purificação de pecados, só o Senhor pode. 1 João 9. Só Ele pode. E Ele já fez isso, mas eu preciso confessá-lo, né? Eu preciso buscá-lo, eu preciso desenvolver um relacionamento diário com Ele, eu preciso deixar o rancor, a ira, eu preciso me revestir da couraça da justiça, né? Como eu orei, a nossa luta não é um contra o outro, sim contra o principado e potestades. Então, o desafio seria clamar, que você possa clamar para a sua vida, mas clama para a sua família também, e clama para a nossa igreja. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Santo, só o Senhor é o Criador. O Senhor criou todas as coisas que existem nesse universo. O Senhor criou o universo do nada. A sua palavra falou e tudo veio existir. O Senhor criou o planeta, Pai, as estrelas, as constelações. O Senhor criou os mares, as vegetações. O Senhor criou as aves, os animais. O Senhor criou o ser humano. E soprou na narina do ser humano e deu vida para ele. O Senhor deu a sua vida. Obrigado porque Jesus Cristo também nos deu vida. Obrigado porque Ele veio e deu a vida por nós. Nos ressuscitou, nos deu visão e nos purificou dos nossos pecados. E hoje nós somos livres, nós temos acesso ao direto com o Pai através do Senhor, Pai. Obrigado pela sua obra na cruz. Obrigado por essa igreja, a segunda igreja do Evangelho dos Irmãos. Que cada um possa se comprometer realmente com a sua palavra. Que possa comprometer, Senhor, buscando em santidade diária. Que possa se comprometer com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, amém.